Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado para a pronta recuperação de Reuven ben Dvora. Estudo de hoje 166, temos várias mitzvot, começando com a mitzvah 28, a queima do incenso do Ketoret. Se vamos visualizar o templo, ele tinha duas áreas, a área interna e a área externa. Até agora estávamos falando dos sacrifícios, era tudo feito no altar, na área externa do templo. Hoje nós vamos tratar, entre outras coisas, de alguns detalhes da área interna do templo, do edifício do templo. Dentro desse edifício tinham dois ambientes, o mais profundo, o mais íntimo, que era o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que o Kohen Gadol entrava lá apenas uma vez ao ano no Yom Kippur. Não é disso que nós vamos falar. Lá nesse ambiente, na época do primeiro templo, estava a Arca Sagrada, que continha tábuas da lei que Moshe trouxe do Monte Sinai. No ambiente mais externo, tínhamos três utensílios. Do lado esquerdo, a menorá. Do lado direito, a menorá, a famosa menorá, o candelabro. Do lado direito, o shulchan, era uma mesa. E no meio, um pouco mais para fora, tínhamos um pequeno altar, que era chamado altar de ouro, por causa que ele era revestido com ouro, que nele era feito incenso pela manhã e à tarde, 2 vezes ao dia era feito incenso, que era queimavam certas especiarias e que tinha um cheiro, que produzia um cheiro gostoso. Interessante que dentro das 11 especiarias que compunham o Ketoret, tinha uma que tinha um cheiro ruim. E é interessante, e uma das explicações é porque na hora de servir a Deus, precisamos de todos fazem parte, não pode falar, aquele cara ele é meio judeu, ele é meio pecador, ele não presta, ele não faz parte da nossa congregação. Não, ele também entrava no Ketoret, ele também entrava no incenso. A mitzvah 25, a obrigação dos Kohanim de acender as lamparinas da menorá diariamente, passando para o outro utensílio que estava dentro desse ambiente, que era a menorá, que tinha uma obrigação de acender as velas. Ele usa a linguagem do Pasuk, que é a conservará em ordem. Conservar em ordem significa não apenas a limpeza, mas também o acendimento da menorá diariamente. Mandamento 40, a oferenda diária de alimento pelo Kohen Gadol. Isso aqui já foi mencionado alguns dias atrás, que o Kohen Gadol ele tinha que trazer um korban minchá diariamente. Era chamado de havitin, bolos, que eles eram fritos, uma espécie de frigideira, que o Kohen Gadol ele tinha que trazer diariamente, e era uma certa quantidade que ele dividia em dois. Ele sacrificava uma parte pela manhã e uma parte à tarde. O Kohen Gadol tinha que fazer sacrifício todos os dias, junto com o korban, com o korban olá, que era feito diariamente, que conforme estudamos ontem. Mitzvah 41, mandamento 41, o korban musaf, um sacrifício adicional do Shabat, que no Shabat, além dos dois sacrifícios diários que eram feitos diariamente, um de manhã e outro à tarde, aquele que mencionamos ontem, o Tamid, tem o korban musaf. Tamid é constante e musaf é o que é chamado de acréscimo. Quando tem um dia especial como o Shabat, se acrescentava um sacrifício especial. E por isso nós temos no Shabat uma quarta oração. Para quem vai na sinagoga Shabat de manhã, após a leitura da Torá, temos uma outra oração que é chamada de Musaf, e é justamente por isso que ela corresponde a esse quarto korban, a esse korban que ele era acrescentado essa quarta oração, Musaf, ele se assemelha ao korban que era acrescentado no Shabat. Mitzvah 27, o pão da proposição. Voltando para dentro do edifício do templo, no lado direito a gente falou que tinha uma mesa. O que acontecia naquela mesa? Eles empilhavam lá semanalmente, a cada Shabat, pães, e eram pães matzot, que na verdade não era hametz. Eles trocavam esse pão a cada semana, ficava lá a cada semana, a cada Shabat eles trocavam um pão. Cada Shabat era quando tinha a troca do grupo de Kohanim que serviam no templo. Algumas semanas atrás estudamos que tinha um revezamento de Kohanim servindo no templo, e a troca dos grupos era justamente no Shabat, e no momento da troca era quando eles comiam do pão que ficou a semana antes, que ficou na semana anterior na mesa, e colocavam um pão novo no Shabat. Então assim, Shabat após Shabat, eles trocavam o pão. O pão era assado na véspera do Shabat, não era assado no Shabat, ele era assado na véspera do Shabat, e eles trocavam esse pão no Shabat.
Agora, junto com esse pão, ele menciona que tinha um pouquinho de levoná, tinha um pouquinho aquele ingrediente que acompanhava a minhá, que isso aqui era sacrificado no altar, de uma certa forma, para uma parte do pão ir para o altar, porque ele era inteiramente comido pelos Kohanim. Diz inclusive que, se não me engano, era uma segulá, era uma proteção, que comer aquele pão que trazia a riqueza. Então, todos os Kohanim iam atrás daquele pão, não sobrava nada, então um pouquinho da levoná, que não fazia parte do pão, eles queimavam no altar. A mitzvah 42, o Korban Musaf, o Korban adicional de Rosh Chodesh, início do mês na lua nova. O mês judaico ele se inicia na lua nova. Então, quando era declarado Rosh Chodesh era uma coisa que não era definida no calendário, era declarado baseado no testemunho de pessoas que visualizaram a lua nova, e daí o tribunal declarava hoje, então, como foi vista a lua, então hoje era Rosh Chodesh. Naquele dia eles tinham que fazer um sacrifício Korban Musaf, um sacrifício especial por ser Rosh Chodesh. Então, igual que no Shabbat tem um Korban adicional, assim também no Rosh Chodesh. No caso que Rosh Chodesh era num Shabbat, então se acrescentava além dos dois Korbanot diários, se acrescentava também um Korban de Shabbat e mais um Korban de Rosh Chodesh.